gente, aqui é a Cabral. Eu passei aqui rapidinho só pra dar um recado pra vocês. Hoje o vídeo não é comigo, mas eu dei uma invadida aqui só pra dar um recado. Eu vim aqui dizer que a gente tem uma página no Instagram, alguns de vocês já devem saber disso, mas pelos números de seguidores que a gente tem lá, dá pra perceber que tem muitos alunos que ainda não estão nos seguindo. Então eu vim aqui convidar esses alunos que ainda não estão nos acompanhando lá no Instagram para vocês irem lá visitar a página. Tem muito conteúdo bacana sendo produzido para vocês, muita curiosidade, muito conteúdo divertido. A gente fez um Reels que tá ótimo, inclusive, que foi sobre o sábado letivo. Então, assim, explorem a página e o nome da página, inclusive, é @rpbiofmg, é o endereço da página. E comentem, participem, a gente quer construir aquele espaço junto com vocês. Então, às vezes, uma dúvida, algum tema que vocês têm em mente, pode virar uma publicação um dia. E é isso, não vou me delongar. Bom vídeo de espelho de pet pra vocês. Beijo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e eu sou um dos residentes lá da UFMG que trabalha junto com a professora Ana Guida. E hoje eu vou apresentar para vocês, junto com a minha amiga Luana, o espelho de respostas do primeiro PET de 2021 para o primeiro ano do ensino médio. Só lembrando que esse trabalho que a gente faz com vocês é para apresentar o direcionamento das questões, tá? Para as questões fechadas, é claro que a gente vai acabar dando a resposta correta, mas para as questões abertas, que vocês têm que são discursivas, né? Vocês têm liberdade para responder, contando que contenha, né, o conteúdo essencial que a gente vai dar para vocês aqui. Então vamos lá. A primeira questão, ela pergunta o seguinte: os seres pluricelulares são formados por inúmeras células. Nesses seres, todas as células são iguais? Justifique sua resposta. Bom, essa questão é um tanto quanto fácil, né? É só pensar que nós somos seres pluricelulares e nem todas as nossas células são iguais. As células são o quê? Especializadas. Especializadas para quê? Cada célula vai ter a sua respectiva função. E diferentes células, né, com diferentes funções vão se agrupar para formar nossos tecidos e então formar órgãos diferentes. Número 2. A tabela abaixo compara 3 tipos básicos de células. Complete a tabela de modo a relacionar as estruturas presentes e ausentes nos tipos de células. Ok. Então, os tipos que a gente vai comparar são célula procarionte, célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Vamos lá. Toda célula contém membrana plasmática. Então, vocês vão marcar o X aí, ó, em todos os 3 tipos celulares. Carioteca, ela vai ser exclusiva de quem? Dos eucariotos, né? Dos eucariontes, que falam acima no texto. Então, só os indivíduos que são eucariotos vão possuir carioteca. No caso, a célula eucarionte animal e a célula vegetal. A célula procarionte não possui carioteca. Parede celular. Ela vai estar presente na célula procarionte e na célula vegetal, tá? Esses dois tipos de célula possuem paredes celulares diferentes, tá? Elas não são iguais nos dois tipos. A composição dela e a origem é diferente, porém as duas apresentam com a mesma função. E a célula eucarionte animal não vai ter parede celular. Citoplasma. Toda célula apresenta membrana celular e citoplasma. Então, pode marcar para as 3. Organelas. Bom, a princípio, a gente pode pensar que as células procariontes não possuem organelas, mas a gente tem que lembrar que elas não possuem organelas membranosas, tá? Outros tipos de organela, por exemplo, os ribossomos, elas possuem sim. Então, pode marcar organelas também nos 3 espaços. E cromatina, a gente sabe que cromatina é toda a constituição do material genético junto com as proteínas histonas. A gente pode considerar também que todas possuem cromatina. Pessoal, só uma correção. Eu tinha falado que os procariontes possuem cromatina. E na verdade eles não possuem. Vamos lembrar que a função da cromatina
é manter o material genético ali mais concentrado, né? Mais condensado. E isso não faz sentido quando você tem o material genético disperso pelo citoplasma. Então, a cromatina só vai estar presente nos seres eucariontes, dentro do núcleo. No caso dos procariontes, ela vai estar ausente. É isso. Questão 3. A imagem abaixo foi obtida com auxílio de um microscópio e mostra células do sangue humano. Entre elas estão glóbulos brancos, dotados de núcleo, e glóbulos vermelhos, células anucleadas. Os glóbulos vermelhos são produzidos em certos ossos do nosso corpo e perdem o núcleo durante seu processo de amadurecimento. Guardem isso, perdem o núcleo. Analise a imagem e responda. Entre as duas células indicadas, qual mostra um glóbulo branco? E qual indica um glóbulo vermelho? Justifique sua resposta. Bom, a gente tem aqui as células 1 e 2, né, que estão marcadas. E a gente sabe que os glóbulos vermelhos não possuem núcleo. E o núcleo, quando ele é desse tipo de corante aqui, o núcleo sempre vai aparecer mais coloridinho, tá? Porque ele tem uma composição mais ácida. Enfim, ele sempre vai aparecer mais coloridinho. Então a gente está vendo aqui, ó, que as células do tipo 2 estão todas bem homogêneas, sabe? Elas têm uma parede mais colorida e o meio delas é branquinho. Por que ele é branquinho? Porque ela tem um formato que é discoide, ou seja, ele parece um discozinho. O meio aqui a gente não consegue ver porque ele está em uma altura diferente, tá? A gente consegue ver núcleo, uma parte mais corada nessas células? Não. E olha a célula 2, como ela tem uma parte bem roxinha dentro dela. Essa parte é o núcleo da célula, tá? Então, considerando isso, a célula 1 é um glóbulo branco, porque ela possui núcleo, e a célula 2 é um glóbulo vermelho, uma hemácia. Letra B. Os glóbulos vermelhos podem ser considerados células procarióticas? Justifique sua resposta. Lembram que eu falei eu falei também, o enunciado da questão falou, que os glóbulos vermelhos, durante o processo de amadurecimento, perdem o núcleo? Então, em algum momento, né, do processo de formação daquela célula, ela foi nucleada. Então, a gente tem que considerar que os glóbulos vermelhos são, sim, células eucariontes. Tá? Letra C. Cite as partes da célula 1 visíveis ao microscópio óptico. Onde se encontra o DNA dessa célula? Bom, a gente consegue ver aqui na célula 1 que ela tem essa parte bem roxinha que eu falei com vocês, que é o núcleo, e ela tem uma parte mais clarinha em volta, tá? Essa parte mais clarinha em volta vai ser o citoplasma da célula. E a gente consegue ver também que a célula tem um formato definido, né? Então, podemos dizer que dá para ver a membrana, tá? A membrana não vai ficar muito evidente nessa imagem, mas, querendo ou não, dá para ver a membrana ali, a presença da membrana. Número 4. A ilustração a seguir procura representar experimentos realizados em amebas e demonstra a importância do núcleo no controle das atividades celulares. Assinale as afirmativas. Número 1. Uma ameba com núcleo transplantado é capaz de se dividir. Sim, a gente está vendo isso ao lado direito da figura, tá? Número 2. O transplante do núcleo para o fragmento de uma ameba anucleada regenera as funções vitais da ameba. Sim, porque o núcleo vai comandar, né, as funções celulares. A maioria das funções celulares vão ser comandadas pelo núcleo. E a partir do momento em que uma célula nucleada recebe um núcleo e passa a funcionar, né, pode-se dizer sim que ela recuperou suas funções vitais. Tanto que ela consegue se dividir aqui depois. Número 3. A porção nucleada da ameba cresce e vive normalmente. A gente está vendo isso aqui na parte esquerda da figura. A princípio isso é verdade. Número 4. A porção anucleada da ameba é capaz de se dividir normalmente. Não é capaz de se dividir normalmente. Vejam aqui no centro. Quando a porção anucleada da ameba não recebe um núcleo, ela acaba degenerando e morrendo. Tá? E, número 5, a porção anucleada de uma ameba seccionada degenera. É isso que eu acabei de falar, que é o que está demonstrado aqui no centro. Beleza, então até aí a gente tem correto número 1, número 2, número 3 e número 5. Beleza? Mas quando a gente vai lá nas alternativas, não existe uma que contenha essas 4 opções. Porém,
A gente sabe que a 4 é falsa, né? Então a gente pode eliminar todas as que contêm o número 4, que são a letra A letra C, a letra D e a letra E. Sobra pra gente a letra B. Nessa letra B, eu acredito que eles colocaram como uma pegadinha, que a gente sabe que a número 3 está certa, está demonstrado na ilustração acima, porém eles só não colocaram ela como alternativa. Se tivesse escrito aqui, ó, estão corretas apenas as alternativas, aí teria que ter a número 3. Como não está assim, não é necessário. A gente está falando que a 1, a 2 e a 5 estão corretas. A gente não está falando que a 3 está errada, certo? Bom, então beleza. Do PET 1, vocês vão ver só essa parte comigo e o restante vocês vão ver com a Luana a partir de agora. Oi, gente, eu que sou a Luana. E agora, né, vou ficar com a semana 2 do PET 1 do primeiro ano. Então, vamos lá. A questão 1 é o seguinte. Considere uma célula diploide que possui 10 moléculas de DNA em seu núcleo para responder as seguintes questões. Bom, letra A. Quantos cromossomos tem essa célula? Então, vamos lá, né? Explicar. A resposta dessa pergunta vai ser 10 também. E por quê? Porque cada cromossomo, ele tem uma molécula de DNA. Então, se a gente tem 10 moléculas de DNA, cada uma dessa molécula vai estar em um cromossomo, certo? Então, a gente vai ter 10 cromossomos, tá ok? Letra B. Se essa célula passar por mitose, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas? Então, se ela passar por uma mitose, né, a quantidade de células mãe vai continuar nas células filhas. Então, se essa célula tem 10 cromossomos, né? Então, 2N igual a 10, ela também vai ter 10 moléculas de DNA, porque essa quantidade de cromossomo ela não se alterou. Se a quantidade de cromossomos não se alterou, a quantidade de moléculas de DNA também não vai se alterar, tá ok? Porque na mitose não tem, né, uma diminuição ou não se dobra a quantidade, né, de cromossomos. Na letra C, fala o seguinte, se essa célula passar por meiose, que aí já vai reduzir, né, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas? Então, vamos recordar, né? A meiose, a gente vai ter essa divisão reducional, ou seja, se eu tenho 10 cromossomos, as células filhas vai ter o quê? 5 cromossomos. E quando a gente está falando, né, que a quantidade de cromossomo é equivalente à quantidade de moléculas de DNA, então a resposta também vão ser o quê? 5 moléculas de DNA. Tá bom? É só a gente fazer aquela regrinha, né? 2N é igual a 10, então N vai ser igual a 5, porque as células filhas são haploides. Bom, agora vamos para a letra D, que é o seguinte. Ela está nos perguntando, no final da intérfase, quantos cromossomos tem a célula mãe? Bom, como eu disse nas outras letras, né? Tem essa equivalência, né, de representação de cromossomos com a quantidade de moléculas de DNA. Mas eu quero deixar claro aqui que são estruturas diferentes, certo? Então, essa letra D, ela justamente está tocando nesse ponto, que é para a gente saber diferenciar exatamente que cromossomo é diferente de molécula de DNA. O cromossomo, né, uma das formas de contar quantos cromossomos é a gente fazer uma contagem por meio do centrômero. Então, a gente faz por essa contagem. Então, no final da intérfase, por mais que a gente tenha, né, o dobro de moléculas de DNA, a gente vai continuar com a mesma quantidade de cromossomos, certo? Então, a gente vai ter 10 cromossomos, justamente porque quando a gente contar esse centrômero, né, eles vão estar juntos ainda, esse X. Então, por mais que estejam duplicados, eles vão ser considerados apenas um cromossomo. Agora é a questão 2, gente, que diz o seguinte. Abaixo está representado um núcleo de uma célula. Indique a que estrutura corresponde cada número dessa imagem e dê sua função. Então, essas imagens que estão sendo apresentadas na tela, elas vão ter, né? Vai ter a imagem que estava no PET e uma imagem que eu coloquei que é referente, né? Já dando as respostas
de que estrutura são esses números. Então, vamos lá. Então, a estrutura 1 é a cromatina, né? Que ela tem a função de orientar e fazer a síntese de RNA e de que possuem, né, genes ativos nessas regiões. E nessas regiões específicas que têm esses genes ativos da cromatina, são chamadas de eucromatina. Agora, né, no número 2 é referente à estrutura dos poros, né? Dos poros da carioteca. E esses poros da carioteca, eles são... Qual a função deles, né? É justamente fazer uma troca de substâncias. Já o número 3 é referente a essa carioteca, que qual que é a função dela, né? É de revertir e separar o conteúdo nucleado citoplasmático. E ela é composta por membranas, né? Para fazer com que ocorra esse revestimento. Já o número 4 é referente à estrutura chamada nucleoplasma. O que é isso, nucleoplasma? É uma função de preenchimento, né? Vai preencher o núcleo. E o que tem nesse nucleoplasma? Ele vai ter, né? Primeiro, ele vai ser incolor, mas ele vai ser composto por água, proteínas e outras substâncias. Por último, né? A última estrutura, que é referente ao número 5, é o nucleolo. O nucleolo, a sua principal função é garantir a produção adequada de ribossomos, que é uma organela, relacionado com a síntese de proteínas para a célula e também de RNA. Bom, gente, agora a gente vai para a questão 3, que diz o seguinte. A imagem mostra 2 cromossomos homólogos. Letra A. Defina o que são cromossomos homólogos. Então, gente, cromossomos homólogos são aqueles que aparecem aos pares. E aos pares por quê? É importante a gente ressaltar. São aos pares porque vai vir um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai, correto? Então, esses cromossomos, além de estarem pareados, né, eles vão ser cromossomos que vão ter localidades similares, estruturas, funções, a localização no gene, né? Como o evidenciado nessa imagem, né? São cores simbólicas, mas para a gente fazer essa associação que tem essas similaridades, né? No que eu acabei de falar. Na quantidade também, tá ok? Mas exceto sexuais, os cromossomos sexuais, eles não vão ter esses mesmos tamanhos e estruturas, tá bom? Vamos lá, né? Letra B agora. A letra B diz o seguinte: descreva o cromossomo e as moléculas que compõem a sua estrutura. Vamos lá, gente. Cromossomo. A gente lembra de cromossomo, a gente já faz associação com, né, as moléculas de DNA. Isso mesmo, né? O cromossomo, ele é um corpúsculo, né, compactado. E aí esse corpúsculo, né, que é em forma de bastonete, como a gente viu na imagem passada, é exatamente essa ideia, né? Então ele é composto, né, o DNA, assim, e é antes da divisão celular. Antes de entrar na divisão celular, é o cromossomo. Quando entra em divisão celular, já é a cromatina, só pra gente não esquecer, tá ok? Então, e as suas estruturas, né? Como a gente pode ver, as estruturas dos cromossomos, né? A gente tem a cromátide. Essa cromátide, antes, como eu disse, né? Antes da célula se dividir, o cromossomo ele vai se duplicar e cada um dos filamentos vai ser a cromátide. Se for no mesmo cromossomo, vai ser cromátides irmãs. Isso é importante, né? Como a gente pode, né, lembrar das aulas, é muito importante na divisão celular, né, as cromátides irmãs. E a extremidade do cromossomo, como visto, é referente, né, é referente, uma curiosidade, né, ao tempo de vida de uma célula e é chamado de telômero. E o estrangulamento de um cromossomo, que é essa bolinha no meio, né, é chamado de centrômero. E esse centrômero, ele pode ser deslocado para várias posições do cromossomo, então ele vai mudar a sua nomenclatura de acordo com a posição que ele tiver, como a gente pode ver nessa imagem. Tá ok? Agora estamos indo para a última questão, gente. No PET de vocês está mostrando questão 5, né? Mas eles erraram, é questão 4, tá ok? Sabendo que a célula-mãe possui 2 pares de cromossomos homólogos, responda. A figura B evidencia que o processo é de mitose ou meiose. Justifique sua resposta. Para a gente responder essa questão,
né? Eu trouxe essa imagem em que a gente vai fazer, né, essa comparação da mitose e da meiose para a fase que o exercício pediu, né? E qual que é essa fase? A metáfase. Então, o que a gente percebe, né? Nessa figura B, os cromossomos, eles estão um em cima do outro. E comparado com a imagem que eu coloquei, é referente a qual, né? Dos processos. É referente ao processo de meiose, mais especificamente a meiose 1, que é quando, né, esses cromossomos, eles vão se separar como um todo, né? Vai puxar o cromossomo todo e não a cromátide, que é o que acontece na mitose. Na mitose, a separação, né, o alinhamento na metáfase vai estar um ao lado do outro e não um em cima do outro. E na anáfase, a separação vai ser das cromátides irmãs, igual eu comentei para vocês, né, na outra questão. Essas cromátides irmãs que vão se separar. E na figura B, quem vai se separar, né, de acordo com essa associação na metáfase, vai ser o cromossomo inteiro. E vale ressaltar, né, se fosse a meiose 2, já seria uma separação de cromátides, mas não seria uma separação de cromátides que já aconteceu o crossing over, então estaria representada em cores diferentes. Então, por isso, gente, é a meiose, né, e a meiose, mais especificamente meiose 1, em que esses cromossomos vão ser separados de formas inteiras e a sua distribuição, né, na faixa equatorial é como é mostrado na figura B. Um, né, abaixo do outro, e se fosse a mitose, seria um ao lado do outro. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e estamos à disposição.